cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Bom, queria agradecer ao Vasco por esse presente maravilhoso, né? No dia do goleiro, essa lembrança, e que me traz grandes recordações, né? Principalmente da Libertadores da América, que foi a camisa que eu usei, e o Vasco está lançando essa camisa linda, aí me presenteando no dia do goleiro. É uma profissão maravilhosa, difícil, né? Difícil para todos os goleiros, a gente sabe que é difícil, que é árduo, que a gente rala pra caramba, mas é a posição mais difícil, mais linda do futebol, né? É de goleiro. Obrigado, Vasco da Gama. Saudações vascaínas. Ei, Vasco, vamos jogar! Ei, Vasco, vamos jogar! O 7-7 vai se fuder, o nosso Vasco não precisa de você. Ô Mr. Josh, cadê você? O nosso Vasco não precisa de você. É, galera, é isso aí. Não tenho boas notícias para dar para vocês, como todos nós já sabemos, o nosso Vasco entrou em campo agora há pouco, tomou-lhe a maior goleada da história dentro da colina histórica, até ficou redundante, com todo respeito, pro poderoso Criciúma de Santa Catarina, pro modesto Criciúma de Santa Catarina. Vamos falar muito dessa partida, tá? Você que está insatisfeito com a fase do Vasco, com a 777, com as contratações, com o que o Vasco vem vivenciando e não se sente representado e quer ter voz, se inscreva aqui no canal, ative as notificações que a gente põe vídeo aqui todo dia para dar na emenda de quem está atrapalhando a vida esportiva do Vasco, de quem está atrapalhando a vida financeira do Vasco, de quem está sugando o Vasco, de quem está usando o Vasco como cabide de emprego ou para ganhar dinheiro. A gente dá na emenda, vamos dizer assim, entre aspas, da vagabundagem aí que está tentando, vamos dizer assim, vender o nosso clube de tudo quanto é forma, se é que vocês podem me entender, né? Se é que já não foi vendido, né? Digamos assim, para 777, porque agora nem o presidente do associativo pode falar nem bom dia mais. Se o porteiro falar bom dia pro Pedrinho, ele fala assim, não posso falar. Ele só dá o joinha. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, assim, muita indignação. Toda a torcida do Vasco muito indignada. Eu hoje estou com a camisa do Vasco do avesso, forma de protesto, tá? Forma de protesto, porque esse time do goleiro ao ponta esquerda não merece o carinho, o amor do torcedor do Vasco. Esse time não merece. Não merece. E outra coisa, torcedor, peço para vocês aí já ficarem ligados no nosso canal. Amanhã, domingão, 3h30 da tarde, vamos estar fazendo uma live. O nome da live é Passando a Limpo. Já está programado, tem alguns dias, né? Veio a calhar esse título aí. Passando a Limpo, nós vamos passar o Vasco a limpo amanhã. Vamos fazer um pente fino para vocês amanhã do que tudo que está acontecendo no Vasco. Tudo que levou o Vasco a chegar nesse momento atual, o qual nós estamos vivenciando. E nessa live também vamos estar sorteando 2 camisas originais do nosso Vascão. Uma pena, a fase dentro de campo não está ajudando. Mas você que quiser concorrer, é só acompanhar a nossa live amanhã ao vivo, tá bom, galera? Então, é o seguinte, antes da gente começar a falar da partida aqui, eu tenho que trazer algumas informações para vocês, só mesmo para poder ficar registrado aí algumas notícias em relação ao Vasco aí, não só no futebol, mas também em outros setores, outros departamentos, tá? Por exemplo, o próprio clube divulgou algumas homenagens, né, aos goleiros, né, porque ontem, no dia 26 aí de abril, foi o dia do goleiro, né, aí, claro, o nosso Vasco homenageou todos os grandes goleiros da história, né, o Fernando Praz, Andrada, Valdir, Léo Jardim, Carlos Germano, Mazzaropi, Acácio, Elton, Barbosa, Martin Silva, etc. Vários outros goleiros, né, então, vocês viram também lá no início, eu coloquei o videozinho dos goleiros lá, só que lá não tinha nada a ver com o que aconteceu em campo, né, agora a gente vai trazer aqui para vocês
as informações, então fica o registro em relação ao dia do goleiro. Agora uma outra informação é o seguinte, o Matias Galarza está emprestado ao Talleres da Argentina, tá? E com isso, gente, é o seguinte, o Talleres estaria interessado em contratar o Galarza em definitivo. Com isso, a diretoria do clube argentino estaria negociando com o Vasco para ter os direitos econômicos de Matias Galarza em definitivo. Então vamos aguardar aí o desfecho dessa situação. Então, de primeiro momento, o Talleres estaria tentando a contratação de Matias Galarza, né, em definitivo, para continuar vestindo a camisa do clube lá do futebol argentino. Outra situação, galera, é o seguinte, hoje quando o nosso Vasco entrou em campo, Dimitri Payet, camisa 10, ele que jogou bem, daqui a pouco eu vou até falar dele, é uma pena que ele não conseguiu fazer o gol, já a gente vai falar, né? Hoje ele jogou ali com uma homenagem, com um pet na camisa, né? Na parte de trás, onde fica o número, é o número 10. Ele entrou ali com uma foto do Roberto Dinamite entrelaçado no número 10, muito linda. Não trouxe hoje porque eu tô indignado, tô chateado, tá? Mas amanhã, né, vou fazer um vídeo antes da live para deixar vocês aí inteirados e vou trazer para vocês essas situações, mas aí fica apenas aí o registro, tá? Outra situação é o seguinte, só para ficar o registro, o Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama teria recomendado, gente, a repatriação entre CRVG e a 777 Partners, ou seja, teriam recomendado aí a amizade, ficarem de boa, né? Teriam recomendado também para que o Pedrinho, né, tente quebrar esse contrato com a 777. Existe burburinhos aí que vários grupos políticos do Vasco estariam se unindo para derrubar a 777. Primeiro, nesse momento, quanto a esse assunto, eu sou um pouco cético, porque agora na última sessão que a gente teve do Conselho Deliberativo do Vasco, a gente viu que foi uma bagunça. Então eu sinceramente não consigo sair acreditando em tudo, em qualquer coisa que qualquer jornalistazinho sai falando, ainda mais quando se trata de união do Vasco. Eu fico cético, eu tenho que esperar, porque, e sinceramente, é o que todos nós queremos? Mas é difícil de acontecer, ainda mais tratando de Vasco. Quem conhece os bastidores do Vasco sabe do que eu tô falando. Galera, outra situação agora é o nosso basquetebol, né? Ontem o nosso R10 Score, Vasco da Gama entrou em quadra às 8 horas da noite pela segunda partida, jogo de volta da fase de playoffs das oitavas de finais do Novo Basquete Brasil, onde o nosso R10 Score Vasco da Gama venceu pelo placar de 85 a 70 a equipe do Pinheiros. Nós já vimos vencido fora de casa em São Paulo, então ontem aí sacramentamos, né, passamos de fase para as quartas de finais da competição, tá, galera? Outra situação é o seguinte, né, o nosso zagueiro João Vitor, né, que teve no banco de reserva hoje, foi pro jogo, ficou ali relacionado, né? Na madrugada de ontem para hoje, ele teve ali um acidente, ele foi desviar de uma capivara, né, ali perto onde ele mora, acabou que entrou com o carro no meio do matagal ali, parece que bateu nas árvores, mas nada demais aconteceu, o atleta tá bem, tá tudo tranquilo, tá? E vida que segue, né? Pela manhã tinha muita gente falando que poderia ser o Pablo Verrete, né? Enfim, galera, agora uma outra notícia para deixar vocês aí bem informados é o seguinte, né? O nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo, tá, gente? Anunciou no dia de hoje que Sérgio Lima, isso mesmo, Sérgio Lima será o novo vice-presidente de marketing. Então o homem responsável pelo marketing a partir de agora no Vasco da Gama Associativo será o profissional Sérgio Lima, ele que já trabalhou na política nacional também no nosso país aí num passado bem recente. Agora, meus amigos, mudando de assunto, vamos adentrar no assunto da partida entre Vasco da Gama e Criciúma, né? Nós entramos hoje em campo 4 da tarde, existia uma expectativa ali de, né, que o Vasco conseguiria com certa facilidade vencer o Criciúma para dar aquela resposta para o torcedor. Todo esse enredo que todos vocês já conhecem, né? Fato é que o nosso time entrou em campo com o Léo Jardim, PH na direita, Medel e Léo na zaga, Piton na esquerda, Hugo Moura e Esforza como dupla de volante, Payet um pouco mais centralizado, Ryan na ponta direita, David na ponta esquerda e Pablo Verrete como centroavante. No início da partida, no início do jogo, eu não vi ninguém reclamando dessa escalação, todo mundo gostou, todo mundo achou legal, achou bacana, o time bem distribuído, o Payet voltando a jogar, Verrete, o Ryan, que muita gente pediu para ver o Ryan jogando como titular e não sei o que, piriri, parará e pororó, né, gente? Pois bem, o Vasco começou ali, toca a bola para cá, toca a bola para lá e buscando o jogo, a marcação ali encaixadinha direitinho, a torcida fazendo seu papel nas arquibancadas de São Januário, Gustavo Villani narrando o jogo no Premier, aquela tarde de sol no Rio de Janeiro, todo aquele enredo sensacional que o carioca, que o vascaíno está acostumado para um sábado, para um domingo à tarde, para uma partida de campeonato brasileiro, enfrentando aí, com todo respeito,
respeito ao modesto Criciúma, aonde se esperava, de certa forma, uma vitória com certa folga, com certa tranquilidade, para passar moral aos jogadores, à comissão técnica e, sobretudo, para a torcida e a imprensa. Porém, todavia, entretanto, não foi o que vimos. O Vasco tocou bola para um lado, bola para o outro, o início de jogo um pouco burocrático, algumas jogadas muito bonitas ali sendo puxadas por Dimitri Payet, outrora também por David, Ryan, que começou bem a partida. Quem quiser bater no Ryan, bate à vontade, eu não tenho nada aqui, não sou advogado dele, tá? Só que é o seguinte, vamos ser justos, né? O Ryan no primeiro tempo jogou bem sim, quando a bola chegou no pé dele, que ele estava de frente pro ataque, ele conseguiu se posicionar, conseguiu buscar jogo, só que também não saiu disso, coitado, porque uma andorinha só não faz verão. O Payet é a mesma coisa, quando pegava a bola de frente ali, conseguia criar uma jogada ou outra junto com o David, mas ainda assim era pouco, porque quando chegava lá na ponta, era sempre a mesma coisa, ou o David ou o Piton abaixando a cabeça e colocando bola na área. Aí, no meados ali do primeiro tempo, a chance de mais perigo do Vasco foi uma bola levantada pelo Hugo Moura para o Verratti na entrada da área, onde ele cabeceou tirando o U da torcida, passou do lado da trave, não foi gol, parecia-se ali que estava se desenhando, né? Vamos dizer assim, parecia que o gol do Vasco estava madurando, estava prestes a sair o gol do nosso Vasco, a torcida cantando, o time se encaixando e assim, coisa e tal, né? E o Payet se soltando cada vez mais em campo, ali dialogando também com o Ryan. O Paulo Henrique não começou bem, fez um péssimo jogo do início ao fim. O Medel errando muito, errando domínio, errando passe toda hora, perdendo tempo de bola, que eu falei pra vocês. Ficou sem treinar. Tá vendo? Eu falo as coisas, tem gente que vem aqui debater comigo. Eu falei, Medel tá sem treinar, não sei. Pois bem, foi isso que aconteceu. Ali, quando parecia que estava desenhando um 0 a 0 na primeira etapa, numa bola despretensiosa, quebrada, que já não é de hoje que isso acontece em cima do Léo, é sempre em cima ali no setor onde o nosso zagueiro Léo fica. Uma bola raspada de cabeça pelo francês, eu não sei se é Bolatier, um baita, Bolacier, né? O francês Bolacier, um baita jogador, ele deu uma raspadinha, o camarada do Criciúma soltou um pombo sem asa de primeira, 1 a 0 Criciúma. Até aí é do futebol. Até aí, né, a defesa do Vasco deu mole, tal, o cara bateu, mas foi um golaço, um pombo sem asa. Tá. O torcedor do Vasco continuou apoiando, continuou cantando, continuou lá, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Numa jogada de ataque, o Hugo Moura dominou na entrada da área e foi derrubado, né? Foi derrubado, falta pro Vasco. Aí todo mundo pensava que o Payet poderia ir para cobrança. Quem foi para cobrança foi o Piton, acabou batendo mal a falta. Enfim, acabou batendo na barreira, né? Enfim, deu sequência ao lance. O Vasco foi, pá daqui, pá dali, tá, pênalti. Pênalti no Verratti, beleza, pênalti pro Vasco, né? Ok, não, pênalti pro Vasco, Verratti foi pra bola, todo mundo esfregando as mãos, beleza, vamos empatar o jogo, acabar o primeiro tempo 1 a 1, Caldeirão, segundo tempo nós volta daquele pique para ganhar o jogo. Aí o nosso artilheiro, o argentino, El Pirata Verratti, que eu sou fã dele, mas desde o Campeonato Carioca ele já vem derrapando, vem perdendo várias finalizações, finalizando mal, dando mole. Bateu o pênalti mal, bateu o pênalti no lado previsível, meia altura, do jeito que todo goleiro gosta, né? E não foi tão no canto. Então o goleirão do Criciúma, que é pegador de pênalti, é o maior goleiro, é o goleiro que mais pega pênalti na temporada de 2024, com o pênalti de hoje já somou 6 pênaltis defendidos, ou seja, o goleirão está acostumado a pegar pênalti, caiu pro lado certinho, espalmou, fez a defesa, salvando o Criciúma. Logo na sequência, uma bola pro Dimitri Payet, não sei se foi antes desse lance ou depois, enfim, uma bola pro Payet ali na marca da cal praticamente, ele tirou do goleiro consciente, deu um tapinha, ela bateu na trave, foi para fora, galera, meu Deus do céu. Acabou o primeiro tempo, vem o segundo tempo, né? Vem o segundo tempo, o que aconteceu? Saiu o Medel, aí no segundo tempo saiu o Hugo Moura, saiu também o Sforza, saiu também o Payet e saiu o Ryan, né? Aí entrou o Maicon no lugar do Medel, entrou o Adson no lugar do Hugo Moura e o Galdames, né, no lugar do Payet. Depois, lá pra reta final, que entrou o Matheus Carvalho e o David, tá? Fato é que o Maicon deu uma melhoradinha assim ali na parte defensiva, ali no lugar do Medel, mas, por outro lado, né, o segundo gol do Criciúma foi justamente porque o Maicon, né, estava no campo defensivo do Vasco, demorou a fazer a linha, né, deu condição, então o Maicon tem sua parcela de culpa, né, não gosto disso, porque assim, de queimar o atleta, mas a gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade, então ele se posicionou mal, o segundo gol do Criciúma foi mérito do Criciúma também, mas mole do Maicon, né? E aí o Lucas Piton, o único atleta do Vasco que levou amarelo foi o Piton, ele que levou só o único cartão do nosso elenco. O Adson entrou no lugar do Hugo Moura, jogou até que na média, deu ali vamos dizer assim, uma puxeta, uma mini bicicleta, quase fez um gol, brigando o goleiro do Criciúma a fazer uma grande defesa.
Mas não saiu tanto disso também, algo mais ali, meio robótico, um jogo muito ali amarrado, os jogadores do Vasco perdidíssimos em campo, já vou falar disso também. Perdidíssimos em campo, tá? Eu notei que o Vasco foi um time com o Payet e outro time sem Payet. O Galdames entrou, ele e ninguém foi a mesma coisa, não jogou nada. Hoje o Galdames não jogou rigorosamente nada, nem defensivamente, muito menos ofensivamente falando, tá? E aí depois entrou o Cleiton, né? E o Matheus Carvalho, que não jogaram nada. O Cleiton, mais uma vez, tendo chances de bater pro gol, de finalizar, e o cara erra domínio, o cara erra passe, o cara erra chute. Parabéns, Alexandre Matos, parabéns, gastando aí 20 milhões para buscar o atacante do poderoso Casa Pia de Portugal, que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, para ser o, vamos dizer assim, solucionar os problemas ofensivos do Vasco da Gama. Parabéns, Alexandre Matos, parabéns, boa sorte ao torcedor do América Mineiro, né? Ironicamente falando, obviamente. Outra situação, galera, olha aqui, Paulo Henrique foi muito mal, Medel foi mal, já falei. O Léo, para mim, ele é um jogador mediano, ele vai bem num jogo, depois vai mal no outro, depois vai bem em um, depois vai mais ou menos em outro. Ele é um jogador na média, para mim, sabe, para ser titular do Vasco, capitão, tem que ser um pouco acima, com todo respeito ao atleta, tem que ter mais bola, tem que ter um pouco mais de qualidade. Tá, gente? O Lucas Piton muito abaixo hoje também. Não é porque jogou bem o ano passado que eu vou ficar a vida inteira defendendo. Não foi bem hoje também. Os seus cruzamentos, suas tabelas, triangulações, não saiu quase nada pelo lado esquerdo ali, se tratando de criatividade ali do Lucas Piton. E muito pelo contrário, o Vasco ainda sofreu ali defensivamente em cima do Lucas Piton. O Hugo Moura começou até que bem, depois acabou saindo. Tá? Não acho que ele foi mal não no meio campo do Vasco. Na verdade, para mim, foi o melhor que o Galdames, errando menos que o Galdames, errando menos que o Sforza, muito mais consciente que o Sforza, que o Galdames, tá? Esses dois aí, o Sforza e o Galdames perdidos em campo hoje. Payet jogando muito bem, muita bola, sem confiança, não bateu a bola nenhuma vez pro gol. A única vez que bateu para fora, pertinho. Teve uma falta, ele não bateu. Isso pode ser um sinal que o joelho dele ainda não está 100%. Não sei, apenas uma opinião minha. Tá? O Ryan começou bem a primeira etapa, depois de cair o rendimento, não só ele, mas o time inteiro caiu. Aí tem gente querendo surfar na onda, falando que o Vasco perdeu porque o Ryan jogou. Não, o Vasco perdeu porque o Vasco jogou foi merda nenhuma hoje. Desculpa do palavreado, a verdade é essa. O David começou muito bem, surpreendendo, fazendo grandes jogadas pelo lado esquerdo ali, junto com o Payet e o Piton no início. Depois caiu de rendimento. E o Verratti, né? O Verratti que hoje decepcionou, perdeu pênalti, cabeçada que tirou mas não entrou, né? Domínio que era para puxar contra-ataque, entregava a bola pro defensor, enfim. Agora eu vou entrar num assunto aqui. A torcida do Vasco, na hora que o Vasco levou o quarto gol, que foi um golaço, o cara só faltou entrar com bola em tudo, né? Dentro de São Januário, é o que eu falo, foi em cima de quem? Do Léo, em cima do Hugo Moura, em cima dos caras lá, daquele setor da zaga, eu tô falando, a zaga do Vasco não é de hoje que eu tô falando, tem que melhorar. A torcida do Vasco aplaudiu o Criciúma. Meus parabéns para a torcida do Vasco que aplaudiu. Teve uma latinha só, uma latinha ali perdida, sem querer bater um vento ali do norte. Levou ela para o campo e só acabou. Mas não teve nada demais, graças a Deus não tivemos nenhum outro incidente. Muita gente falando, é hora de quebrar tudo, é não sei o que lá. Tá bom. Só que se você quer atingir a 777, não é por aí. Se você quer atingir a 777 na rede social, é não comprar o ingresso, é não comprar a camisa. Aí você atinge a 7777. Vem aqui para a rede social, né? Interage com a gente aqui. Aí você acerta a 777 na emenda. Agora, fazendo quebra-quebra, tumultuando em São Januário durante o jogo, você vai atrapalhar o Vasco, vai atrapalhar os jogadores, vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro inteirinho do Vasco, por causa que perdeu, lógico, a maior vergonha da história do Vasco hoje, diante do Criciúma. Sim, 4-0 para o Criciúma na Colina. Isso aí eu não vou avalizar jamais, isso aí é a maior vergonha, sim. Agora, isso não vai avalizar, por outro lado, violência, quebra-quebra, porque estamos apenas na 4ª rodada, ainda faltam 34 rodadas para o campeonato acabar. Aí faz uma merda dessa agora no início, depois a gente joga aí 10, 12, 15 jogos sem poder estar jogando na Colina Histórica. Então vamos usar a cabeça. Meus parabéns para os torcedores aí que aplaudiram de forma irônica para debochar dos jogadores, né? E também aí como forma de protesto, né? Como eu já falei, quer protestar contra a 777, não vai no jogo, não compra camisa, não compra produto, né? E todo mundo que tiver ali fazendo conteúdo contra a 777 dá engajamento, porque aí você dando seu engajamento, você vai ser representado por aquele veículo
que esse veículo pode alcançar visibilidade, dando voz ao torcedor, isso chegando aí na alta cúpula, quem sabe alguma coisa pode mudar. Então é só assim, torcedor, só assim. Quebra agora, não vai resolver. Outra situação, galera, os jogadores não quiseram dar entrevista após o jogo, tá? Léo Jardim foi falar no início do jogo, dia do goleiro, aquela coiseira toda, e dá camisa e faz, acontece. Acabou o jogo, não quis falar nada. Não tô dizendo que ele frangou não, mas ele podia ter falado, não é um líder, não é um dos líderes, jogador de seleção, por que não foi falar? Por que o Léo não foi falar? Ele não é o capitão? O Léo, quando é o dia da resposta histórica, dos camisas negras, coisa e tal, que é lindo a história do nosso clube, ele não vai lá e não põe a cara pra falar? Por que hoje que perdeu ele não botou a cara pra falar? Por que hoje que o Michael não botou a cara pra falar? Por que o Verratti, que perdeu o pênalti, não colocou a cara pra falar? Outra coisa, jogadores estão todos com salário em dia. Eu quero que a 777 vá pra Júpiter, vá pra fruta que partiu, se é que vocês me entendem. Mas uma coisa é inegável, o salário está em dia. Então, já que o salário está em dia, está na hora de dar umas madeiradinhas também nesses atletas. Os jogadores do Vasco estão ficando muito acomodados. Todo mundo ganha aí 200, 300, 400, 500 mil, 700 mil, 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio por mês. Que é o Paí. Mas contra ele a gente não tem nada para falar. E o que esses caras fazem? A marcação do Vasco espaçada, um meio campo, um buraco, um volante esperando o outro ir marcar, um meio campo esperando o outro, um atacante espera o outro ir na bola, aí ninguém vai. Um lateral espera o outro, ninguém vai. Até o quarto gol do Criciúma aconteceu isso, o Léo Jardim pensou que o zagueiro ia, o zagueiro pensou que o Léo Jardim ia, ninguém foi, o cara do Criciúma quase entrou com bola e tudo, no quarto gol. E todo mundo com salário em dia. Aí a gente vê o Cruzeiro no ano passado gastando menos de 50 milhões, conseguindo vaga na Sul-Americana. O Vasco gastou já quase 250 milhões e brigou para não cair até a última rodada. E o salário em dia esse ano? Aí pega o Criciúma, com todo respeito ao Criciúma. A gente vê a desqualidade financeira. O Criciúma financeiramente é isso, o Vasco é isso. Enfia 4-0 dentro de São Januário, no Vasco. Mérito dos jogadores do Criciúma, dos atacantes, do Bolasie, sei lá, o francês que jogou bola, é bom de bola. Né? Mérito pro Criciúma. O goleiro do Criciúma é bom goleiro. Mérito, ok. Mas o demérito, a culpa é dos atletas do Vasco. Acomodados. Não vou chamar de vagabundos, que é uma palavra muito forte. Eles trabalham, treinam, têm família, coisa e tal. Mas são acomodados. Jogadores acomodados. Então quer dizer que esses jogadores vão esperar, como bem disse meu amigo Gabriel hoje mais cedo, Gabriel Azevedo. Esses jogadores vão esperar acabar o primeiro turno com 9, 10, 11, 12, 15 pontos na penúltima posição do campeonato para resolver jogar bola? Para o Ramon Dias fazer o não vai abarrar e começar a escalar o time direito, porque já que é para bater, vamos bater direitinho, né, galera? Já que é para bater, não é só nos jogadores, os malandrinhos não, jogadores não, que adoram festinha, bailezinho, guerre, internet, celularzinho, caro, carrão caro, relojão, né? 500 mil por mês, 200 mil por mês, enquanto todo mundo aqui se lascando no sol todo santo dia para ganhar 1, 2, 3 salários no máximo por mês. A verdade é essa, a grande verdade é essa. E esses caras são preguiçosos. Só que já que é para bater, vamos bater também no Ramon Dias, que é o treinador. Que tá teimando num 4-3-3. Colocou hoje o Paê jogando embolado junto com o David, os dois lá, trocando as pernas, trocando as bolas junto lá na ponta esquerda. Essa teimosia de botar o Medel para ser titular, parece que o Medel é o dono do time. Medel hoje no primeiro tempo, 10, 15 minutos de jogo, estava errando domínio de bola, errando tempo de bola para dominar o time, errando passe. A sorte que ele estava errando numa hora que podia errar, que não tinha ninguém pressionando. Então, Ramon Dias, já deu também. Aí o Vasco leva um gol, você quer botar 2, 3 atacantes, todo mundo junto. Verratti, Cleiton, David, Adson, todo mundo enfiado lá dentro. Não é por aí também, pô. Pô, Ramon Dias, então você vai esperar o Vasco acontecer tudo que aconteceu no ano passado para montar o time direito esse ano? Você vai esperar a gente estar brigando para não cair, para começar a organizar o time certinho, para fazer o feijão com arroz? Porque é o seguinte, Ramon Dias, já que você não tem elenco, se você não tem elenco,
E estão te pressionando para fazer jogar bonito, não dá ideia pros outros não. Joga feio e ganha jogo. Joga feio todo jogo. Joga com 3 zagueiros, 5 zagueiros, com meio campo, com lateral. Não sei, dá seus pulos, mas ganha jogo. Tá tentando jogar bonito, 4-3-3, 4-2-3-1 e tá tomando uma atrás da outra. Tomando do Nova Iguaçu, tomou do Criciúma, tomou do Bragantino, tomou do Fluminense. Tá só tomando. Tá só tomando. Não tem jogador pra isso, Ramon Dias. Não tem nesse. Não tem nesse jogador, atleta. Outra coisa, já que é pra bater, vamos bater também bonitinho. Alexandre Matos. Todo mundo bateu na 777. Mas ele foi péssimo também com esses jogadores que ele trouxe, hein? João Vitor não consegue jogar. O Adson, quando entra, consegue ser só mais um na fila do pão, com todo respeito ao Adson. Torço para que ele arrebente no Vasco. O David, pô, ele começa bem, vai, mas quando o time sente, ele sente o golpe, some também no jogo. Então, parabéns para Alexandre Matos, hein? Para o Esforza, porque eu não sei, sinceramente, gente, o Esforza, pro Andrei Santos, pro Galarza, até agora, eles jogam um jogo bem e 3, 4 jogos mais ou menos. Isso aí a gente via essa garotada, todo dia que eu falei pra vocês, fazendo isso, Yuri Lara, todas essas garotadas faziam isso. Não sei também, sabe? Não sei. E aí, pra bater no mestre supremo, Mr. Josh, que hoje a torcida do Vasco mandou ele pra puta que o pariu lá em São Januário. E com razão. Aí agora eu tô gravando pra vocês que eu tô vendo ali o Santos jogando contra o Avaí fora de casa, fazendo um jogo coeso, acabou de abrir o placar, 1-0 Santos. Série B. E o Vasco jogando uma Série A dentro de casa contra o Criciúma, tomando 4-0. É isso aí, gente. É isso aí. Então é o seguinte, já convido a vocês, fiquem ligados no nosso canal. Amanhã temos live às 3h30 da tarde. Valeu, família, e tamo junto, hein? Não se esqueçam, amanhã sorteio das camisas oficiais do Vasco. Live aqui no canal Vascaíno desde sempre. Live passando a limpo às 3h30 da tarde, pra gente passar tudo a limpo. Parte política, parte da SAF, associativo, comissão técnica, jogadores, campo e bola. Vamos falar de tudo do nosso Vasco, então não fique de fora, acompanhe a nossa live amanhã e eu fico por aqui muito chateado, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. E outra coisa, fora 777.